Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante. Por isso eu não quero perder tempo e gostaria já de convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma breve oração para entrarmos na nossa temática, ok? Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Bíblia. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos ajude a compreender a temática de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, quando nós estudamos o texto bíblico, nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo a manifestação do dom de profecia, ou seja, a presença de um profeta no meio do povo de Deus. Nós podemos citar, por exemplo, Moisés no Antigo Testamento, que tirou o povo hebreu do cativeiro egípcio, conduziu esse povo pelo deserto até a entrada da terra de Canaã. Nós temos o profeta Daniel, que foi um representante de Deus em Babilônia, e ele revelou o sonho, né? Na verdade, Deus revelou para ele e ele interpretou o sonho de Nabucodonosor sobre a sucessão dos impérios no decorrer da história do mundo. Além disso, Daniel, ele participou ali da transição, né, dos governos dos impérios babilônico e medo-persa, quando os medos e persas venceram os babilônios. Daniel permaneceu ali como representante de Deus, um profeta de Deus. E nós temos também no Novo Testamento o profeta João, que era discípulo de Jesus. Esses três nomes que nós mencionamos aqui, eles escreveram livros na Bíblia. Por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também o livro de Jó. Daniel escreveu o livro que leva o seu nome, e João escreveu o Evangelho de João, as suas 3 cartas, né, que levam o seu nome, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro do Apocalipse. Só que a Bíblia também nos apresenta a manifestação do dom de profecia ou um profeta no meio do povo de Deus, e esses profetas, alguns deles não escreveram livros na Bíblia, mas são considerados por Deus, sim, profetas. Por exemplo, você tem no Antigo Testamento o profeta Natã, que era contemporâneo do rei Davi, e ele até repreendeu, né, Davi, quando o próprio rei Davi havia pecado ali com Batseba, né, e tinha colocado o esposo dela na frente do campo de batalha para ele morrer e não descobrir o pecado dele com ela. Nós temos também ainda no Antigo Testamento um outro profeta ou profetisa que não escreveu livros na Bíblia, mas que é considerado profeta, como por exemplo Débora. Débora ajudou Baraque a vencer o poderoso exército de Císera ali no tempo dos juízes. E no Novo Testamento nós encontramos vários profetas também que não escreveram livros na Bíblia, como por exemplo João Batista, que o próprio Jesus declarou que ele foi o maior dos profetas. E nos últimos dias, nos tempos que nós estamos vivendo, será que haveria manifestação do dom de profecia no meio do povo de Deus? É o que iremos tratar na palestra de hoje, e eu gostaria de lhe convidar a ler o texto que está em Apocalipse capítulo 12, verso 17 e Apocalipse capítulo 19, verso 10, que irá responder a nossa pergunta. O texto de Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim: o dragão, que é Satanás, se enfureceu com a mulher, que é a igreja, é o cristianismo, e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Vamos ler agora Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 19, verso 10, diz o seguinte: João fala assim: então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus.
adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Então, esses dois textos aqui, dentre outras coisas, eles nos mostram que haveria sim a manifestação do dom de profecia, haveria sim um profeta no meio do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, e esse é o povo dos últimos dias. Então, nesses últimos dias haveria manifestação do dom de profecia. Mas quem seria este profeta? Nós, adventistas do sétimo dia, nós entendemos que esse profeta ou essa profetisa é Ellen Goldwhite. E por que nós entendemos que Ellen Goldwhite é a profetisa que Deus levanta nesses últimos dias? Porque ela cumpre os requisitos de um profeta verdadeiro. E eu gostaria de mostrar a vocês, usando a Bíblia, usando os textos bíblicos, para mostrar quais são os requisitos para que uma pessoa seja considerada um profeta verdadeiro. E isso vai servir até mesmo para você analisar nos dias de hoje pessoas que têm dito por aí que têm o dom de profecia, que profetizam, que Deus as usam. Então, esses critérios que nós vamos mencionar aqui, eles vão lhes ajudar, vão nortear você para compreender se essa pessoa que tem dito ser um profeta, de fato, se ela é um profeta mesmo, ok? Vamos então conhecer esses requisitos. Primeiro requisito de um profeta verdadeiro: concordância com a Bíblia. Um profeta verdadeiro fala, escreve e vive de acordo com a Bíblia. Este é o primeiro requisito de um profeta verdadeiro. Ele precisa falar, escrever e viver de acordo com a Bíblia. E aqui nós temos um texto de Isaías capítulo 8, verso 20, que diz justamente isso: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então esse é o primeiro requisito. E aqui nós temos algo muito importante a respeito de Ellen White. As palavras, os escritos, a vida de Ellen White foi pautada pelas Escrituras. E em um dos livros dela, Primeiros Escritos, página 78, ela diz o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Então ela mesma, como profetisa do Senhor, recomenda a Bíblia como a única regra de fé e prática do cristão. Segundo requisito para comprovarmos se uma pessoa é um profeta verdadeiro ou não. Aqui, bons frutos. Através de sua vida e de suas obras, o profeta verdadeiro deixa um legado de esperança, transformação e salvação. Mateus capítulo 7, no verso 20, diz o seguinte: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Quer saber se um profeta é verdadeiro? Ele precisa ter essa característica também, precisa ter bons frutos. A sua vida, as suas obras precisam deixar um legado de esperança, transformação e salvação na vida das pessoas. E Ellen White, ela faz justamente isso. Por meio de sua vida e de seus escritos, Ellen White levou e ainda leva esperança, transformação e salvação às pessoas. Aqui temos um texto do adventistas.org que diz assim: os maiores ensinamentos dessa incrível mulher, mãe, escritora, pioneira e missionária, vêm das letras cravadas nas páginas da vida prática. Por meio de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, Ellen White, ela tinha essa característica de ter bons frutos. Ela vivia a palavra de Deus e ela também ensinava aquilo que a Bíblia diz. Ela tinha bons frutos. Terceiro requisito de um profeta verdadeiro: profecias cumpridas. Um profeta verdadeiro
além de ter as duas características que nós mencionamos anteriormente, ele também precisa ter essa característica aqui, profecias cumpridas. As profecias de um profeta verdadeiro têm que se cumprir. Então, tem que se cumprir as profecias de um profeta verdadeiro. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22 diz assim: talvez vocês se perguntem, como saberemos se um profeta ou se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Então, as profecias de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia, precisam se cumprir. E aqui, a respeito de Ellen White, as profecias de Ellen White têm se cumprido ao longo da história. Muitas delas já tiveram o seu cumprimento total, outras ainda estão em cumprimento, ok? Vamos lá para o quarto requisito de um profeta verdadeiro: reconhecimento da divindade e encarnação de Cristo. O profeta verdadeiro reconhece e ensina a respeito da divindade de Cristo e sua encarnação. E em João capítulo 1, verso 14 diz assim: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E aí nós temos, falando a respeito de Ellen White, Ellen White reconhece tanto a divindade quanto a encarnação de Cristo. E nós temos a confirmação aqui no livro A Ciência do Bom Viver, página 419. Ela diz assim, Ellen White: Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a relacionar-se com seu Criador. Desde que o pecado trouxe separação entre o homem e aquele que o fizera, homem algum viu em qualquer tempo a Deus, a não ser segundo ele se manifesta por intermédio de Cristo. E aqui nesse texto nós vemos claramente que ela reconhece e ensina a respeito da divindade de Cristo e de sua encarnação. Quinto requisito de um profeta verdadeiro: suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Então, um profeta verdadeiro, quando ele está tendo visões, quando Deus está revelando algo para ele, acontecem fenômenos sobrenaturais com ele, fenômenos físicos. Aqui, ó. Quando em visão, o profeta verdadeiro fica sem força física, inconsciente, sem respiração. Ele entra num estado de êxtase e fica de olhos abertos, olhando ao infinito, como se estivesse enxergando além da visão natural. Então nós temos exemplos na Bíblia dessas manifestações, né, que acompanham as visões dos profetas verdadeiros, como por exemplo o profeta Daniel, que perdeu as suas forças, né, caiu até com o rosto ao chão quando ele teve a revelação da parte de Deus ali. E nós temos também o profeta João, que escreveu o livro do Apocalipse, onde Deus ele revela o passado, o presente e o futuro ali da humanidade naquele respectivo livro. Com relação a Ellen White, nós temos aqui o seguinte: Ellen White, em suas visões, também teve a manifestação de fenômenos físicos. E aqui nós temos uma citação que mostra justamente isso. No início de 1845, enquanto estava em uma visão na casa de seus pais em Portland, Maine, Ellen White, então com 17 anos, tomou a grande Bíblia da família de 8 quilos e a segurou com seu braço esquerdo, estendido por cerca de 20 a 30 minutos. E essa história aqui foi documentada por J.N. Longborough. Então, nós vemos aqui a manifestação, né, sobrenatural
que ocorreu com Ellen White, que tinha 17 anos, era uma moça muito frágil e ela conseguiu, por força sobrenatural, segurar uma Bíblia de 8 quilos. Antigamente as Bíblias eram muito grandes, né? E essa era de 8 quilos e ela segurou com o braço estendido por cerca de 20 a 30 minutos essa Bíblia de 8 quilos, né? Algo sobrenatural. Vamos caminhar. A respeito de Ellen White aqui, só frisando aqui a respeito dessas 5 características que nós mencionamos anteriormente, para ser considerado um profeta verdadeiro, essa pessoa que diz ter o dom profético, ela precisa ter as 5 características, tá bom? Não basta ter apenas 4, 2, 3 ou 1. Um profeta verdadeiro precisa ter as 5 características que nós mencionamos anteriormente, ok? Vamos lá. Durante toda a sua vida, Ellen White escreveu 5.000 artigos e 49 livros. Seus escritos abrangem vários tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. E aqui eu quero mostrar para vocês talvez as obras mais importantes de Ellen White. Deus a instruiu a escrever a série Conflito, que são esses 5 livros aí, que contam toda a história da humanidade, desde o início até o fim. São estes os livros, o primeiro livro, Patriarcas e Profetas, o segundo, Profetas e Reis, o terceiro é O Desejado de Todas as Nações, que conta tudo sobre Jesus ali, né, que foi revelado. O outro e o quarto livro, Atos dos Apóstolos, e por fim, o último livro, O Grande Conflito. Vamos lá. Aqui nós temos uma analogia a respeito dos escritos de Ellen White, uma comparação, né, que nós podemos fazer a respeito dos escritos de Ellen White. Então, os escritos dela são comparados a um farol. Serve para não nos perdermos na imensidão do mar de trevas destes últimos dias. Ela também, os escritos dela é comparado como um GPS, que serve para não nos desviarmos da rota que conduz a Cristo. Também é comparado como um microscópio, serve para entendermos verdades da Bíblia que outrora não tínhamos discernimento. E também os escritos dela são comparados a um telescópio, serve para mostrar com clareza e ampliar a nossa compreensão da verdade. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o terceiro requisito de um profeta verdadeiro que nós mencionamos no início aí da palestra, que é sobre profecias cumpridas de um profeta verdadeiro. E eu queria chamar a atenção de você, de todos que estão me ouvindo e vendo aí os slides, para profecias de Ellen White que se cumpriram e outras que estão em cumprimento e que vão se cumprir até a volta de Jesus. Ok, vamos lá, vamos para a primeira então profecia de Ellen White que se cumpriu, que foi a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana ela aconteceu em 12 de abril de 1861. E aí nós temos um texto de Ellen White que ela teve uma visão e nessa visão ela viu que ocorreria esta guerra. Vamos lá? Diz assim, nessa visão, Ellen White dizendo, nessa visão vi numerosos exércitos de ambos os lados, reunidos no campo de batalha. Ouvi o ribombar da artilharia e vi mortos e moribundos em toda parte. Vi-os então se precipitando uns contra os outros em luta corpo a corpo, ferindo-se com baionetas. Vi então o campo após a batalha, todo coberto de mortos e moribundos. Fui então levada a prisões e vi os sofrimentos dos que se encontravam em necessidade, definhando. Fui então levada aos lares dos que haviam perdido esposos, filhos ou irmãos na guerra. Vi lá aflição e angústia. Então, olhando para a congregação, Ellen White acrescentou, abre aspas, há pessoas neste tempo que perderão filhos nessa guerra. Essa visão que Ellen White teve
ocorreu em 12 de janeiro de 1861, ou seja, 3 meses antes da guerra acontecer. Até este momento, de 12 de janeiro de 1861, não parecia que haveria guerra. E aí ela vem com essa visão e 3 meses depois, em 12 de abril de 1861, se inicia a Guerra Civil Americana e acontece aquilo que ela mostrou ali na sua visão. Uma outra profecia de Ellen White que se cumpriu: terremoto em São Francisco e Auckland. Esse terremoto que ocorreu em São Francisco e Auckland aconteceu em 18 de abril de 1906 e levou a 3.000 mortes e 28.000 prédios destruídos. Ela diz assim: a mensagem de advertência deve ser anunciada nas cidades grandes e ímpias, tais como São Francisco. São Francisco e Auckland tornaram-se como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará. Dentro em pouco, elas sofrerão os seus julgamentos. É que nós temos uma profecia, ela teve essa visão, veio essa profecia, ela anunciou a profecia, que ocorreu ali em 1º de setembro de 1902, e 4 anos depois, em 18 de abril de 1906, de fato, essa profecia se cumpriu, ocorreu o terremoto em São Francisco e Auckland, veio o juízo de Deus sobre essas duas cidades e cerca de 3.000 pessoas morreram e 28.000 prédios foram destruídos. Ok? Vamos prosseguir. Nós temos uma outra profecia que teve o seu cumprimento, mas ainda está se cumprindo. Ela teve o seu cumprimento inicial, mas continua a se cumprir e vai se cumprir em definitivo até a volta de Jesus, que é o surgimento e desenvolvimento do espiritismo moderno. Ela diz assim: vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás e que fenômenos dessa natureza se tornariam cada vez mais comuns, revestidos de uma roupagem religiosa. Satanás terá poder para trazer perante nós o aparecimento de formas que pretendem ser nossos parentes ou amigos que agora dormem em Jesus. Parecerá como se esses amigos estivessem efetivamente presentes. As palavras que proferiam enquanto estavam aqui, com as quais estamos familiarizados, serão pronunciadas, e o mesmo tom de voz que tinham quando vivos cairá aos nossos ouvidos. Tudo isso visa enganar os santos e enredá-los na crença desse engano. Essa visão de Ellen White aconteceu em 24 de março de 1849. Então ela profetizou o surgimento do espiritismo moderno e hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia que vai culminar com a volta de Jesus. Hoje nós vemos o quanto o espiritismo ganhou força no mundo e inclusive aqui no Brasil. Existem hoje, por exemplo, aí no mundo, nesses dados aí, a gente colocou aí na imagem, existem hoje no mundo mais de 13 milhões de adeptos ao espiritismo. Só no Brasil, esse número chega a 3,8 milhões de adeptos ao espiritismo. E nós temos aqui uma pessoa muito famosa que já faleceu, mas que em outro tempo aí foi muito falada, que era Chico Xavier. Ele dizia transcrever coisas que os parentes que haviam morrido das pessoas, que o procuravam, que esses parentes falavam com ele, e ele transcrevia no papel aquilo que elas falavam. Mas nós sabemos pela Bíblia que não são os parentes. A pessoa que morreu, ela deixou de existir. Então não são os parentes dessas pessoas, e sim espíritos de demônios que fingem ser esses parentes para enganar as pessoas. Outra profecia de Ellen White que está se cumprindo é a ascensão do papado.
Ela diz assim: uma época de trevas intelectuais mostrou ser favorável ao sucesso do papado. Ela faz referência aqui à Idade Média, quando o papado ele teve grande poder e autoridade, perseguiu todos aqueles que faziam oposição aos seus dogmas, às suas doutrinas. Então ela fala dessa época. Ela diz mais: ainda ficará demonstrado que uma época de grande iluminação intelectual se mostrará igualmente favorável ao seu sucesso. Ela aqui já está fazendo referência de uma época em que os seres humanos teriam grande inteligência, avançariam grandemente na criação de tecnologias. É os nossos dias. Continuando, nos movimentos ora em andamento neste país, ela fazendo referência dos Estados Unidos, com o intuito de garantir às instituições e práticas da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo os passos do papado. Muito mais do que isso, estão abrindo as portas para que o papado ganhe novamente na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que confere significado maior a esses movimentos é o fato de que o principal objetivo contemplado é a criação de uma lei que obrigue a observância do domingo, um costume que se originou com Roma e que o papado vê como o sinal de sua autoridade. Então, na Idade Média, o papado ele teve grande autoridade, grande poder, perdeu a sua autoridade civil, o poder de criar leis, em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, enviando o seu general Berthier ali para prender Pio VI. Perdeu força, mas em 1929 o papado voltou a se reerguer, e nós temos na imagem que em 1929 ocorreu o Tratado de Latrão, onde o governante italiano Benito Mussolini deu o pedaço de terra que hoje conhecemos como Estado do Vaticano. Ele deu esse pedaço de terra à Igreja Católica, e de lá para cá temos visto cada vez mais o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana, adquirindo poder, e no final de tudo isso, o resultado será a sua supremacia restaurada. Mais uma profecia aí, de Ellen White, que está se desenvolvendo para cumprimento final. O papel dos Estados Unidos no tempo do fim. E ela diz o seguinte: a besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, ou a besta da terra, de Apocalipse 13, e também o falso profeta, que são o mesmo poder. E que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então nós vemos aqui o interessante é que os Estados Unidos da América ele surge em 1776, ele tem a sua independência, e ninguém daria nada para os Estados Unidos olhando naquela época. Mas nós vemos no decorrer da história que, assim como Ellen White profetizou aqui, que os Estados Unidos foi ganhando força, foi ganhando poder, e hoje nós vemos que os Estados Unidos é a maior nação política do mundo. Ela influencia tanto politicamente, militarmente, culturalmente, economicamente. É a nação mais poderosa. E isso ficou bastante evidente, como o próximo slide nos mostra, ficou bastante evidente no fim da União Soviética em 1991. Os Estados Unidos se alavancou para a condição de única superpotência mundial, o que os levou a alterar a sua posição no mundo. Hoje, os Estados Unidos exercem sua influência e poder em todo o globo. Sua liderança global se faz presente em todos os campos, como nós mencionamos anteriormente, político, econômico, militar e cultural. Os Estados Unidos, de fato, é a segunda besta, é o segundo poder que vai levar os habitantes da Terra a adorar o papado por meio da observância do domingo. E em breve nós veremos o cumprimento final dessa profecia da profetisa do Senhor Ellen Gold White. Ok?
E aqui nós temos um livro que eu gostaria de deixar para vocês como sugestão de leitura, de onde nós extraímos várias dessas profecias de Ellen White, que é o livro do escritor Herbert Douglass, Profecias Surpreendentes. Tá? É um convite para você ter este livro em mãos para leitura, para você se aprofundar aí a respeito das profecias de Ellen White e ter a sua fé mais fortalecida para esses últimos dias. Eu gostaria de ler um texto com vocês, muito importante, que diz o seguinte: existem hoje no mundo mais de 30 mil denominações cristãs. Dentre elas estão as Assembleias de Deus, Luterana, Metodista, Adventistas, Batistas, Presbiterianas, Unitaristas, Mormons, Congregação Cristã, Testemunhas de Jeová, Católica, entre outras. Em todas elas encontramos líderes, teólogos, pessoas formadas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que utilizam o texto bíblico como base para confirmar as suas doutrinas. Diante de tal situação, como saber quem está falando a verdade? E qual o caminho a seguir? Sabendo da grande confusão religiosa que se instalaria no cristianismo nos últimos dias, Deus, em sua onisciência, suscitou um profeta para esses dias, com o intuito de confirmar as verdades das Escrituras e conduzir o seu povo nelas. Esse é o papel de Ellen White como profetisa do Senhor nos últimos dias. É confirmar através dos seus escritos aquilo que a Bíblia diz. É conduzir o povo de Deus de volta às Escrituras Sagradas e preparar esse povo para a breve volta de Jesus. O último texto que eu gostaria de ler com vocês está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas 20, verso 20. Diz assim: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. É isso que precisamos fazer. Nesses últimos dias, tempos difíceis estamos vivendo e eles vão cada vez ser mais difíceis. Foi isso que Jesus disse em Lucas 21, Mateus 24, até que ele volte. Então nós precisamos confiar inteiramente em Deus para permanecermos firmes e também precisamos crer e confiar no profeta que Deus levantou nesses últimos dias para termos êxito, sermos vitoriosos. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de lhe convidar a fazermos uma oração para encerrarmos a palestra de hoje. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por esta palestra, por esta mensagem, por nos mostrar a importância do dom de profecia nos últimos dias. Ajude-nos a confiarmos no Senhor e também a crermos no profeta que o Senhor levantou para este tempo, pois os escritos deste profeta, eles nos conduzem à palavra de Deus e confirmam a verdade da palavra de Deus em meio à confusão religiosa instalada no cristianismo dos nossos dias. Fica conosco, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero vocês na nossa próxima palestra, no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá!